Temos uma outra dúvida. Quem é o Hernanes que o São Paulo anunciou hoje no Twitter? A gente sabe que é o Hernanes que já defendeu o São Paulo e, aliás, fez muito sucesso por lá. Hernanes está de volta. O Hernanes, aos 32 anos, ainda tem idade, e é um cara que sempre se cuidou, para jogar ainda em alto nível. Só que as últimas passagens dele, tanto na Europa quanto na China, não são muito animadoras. Na última temporada dele no futebol italiano, ele fez apenas 24 jogos, é um número muito inferior se você analisar a quantidade de partidas que ele fez pela Lazio e pela Inter de Milão, que ele defendeu antes da Juventus. Na Juventus jogou 24 partidas, foram 20 jogos em que ele sequer foi relacionado e marcou só um gol. Aí ele foi para a China, tem 6 jogos pelo Hebei China Fortune, todos como titular, e apenas um gol marcado. Eu não consigo cravar, não tenho informação suficiente para saber como o Hernanes chega ao São Paulo aos 32 anos. Então é difícil avaliar se é uma boa, se é uma gelada. Se for o Hernanes com 80% do que ele já jogou, acho que o São Paulo se dá muito bem. Prefiro aguardar um pouquinho. E vocês? É um grande jogador, né? Grande jogador, sem dúvida nenhuma. Resta saber por que tem ficado fora do time, né? Por que ficou fora do time? Na China ele jogou. Na Itália ele era reserva. O que aconteceu? Né? Acho que na Juventus a gente tem que admitir que a concorrência é muito maior. Muito maior. Muito mais forte. Não tem espaço para ele ser titular na Juventus. Eu não tenho a memória do que aconteceu exatamente. Ele é abaixo dos meias da Juventus. Realmente a gente vê a Juventus indo muito longe nos campeonatos europeus. Está relacionado Penta na equipe? Sim. Nem no banco ficar, né? Alguma coisa, não estava jogando bem. E também outra coisa que eu chamei a atenção aqui para o Marvin, na nossa vinda aqui... Eu não sei se ele é comunitário. O quê? Eu não sei se o Hernanes é comunitário, que isso facilitaria também. Mas, enfim, quando o Hernanes era um jogador de nível de Copa do Mundo, de seleção, ele tinha espaço na Itália. Né? E na Juventus, com a concorrência muito forte, e com ele já não jogando tão bem, ele não foi relacionado em muitos jogos. Eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para saber que tipo de jogador o São Paulo traz. Eu acho que é jogador para chegar a ser titular do São Paulo, e não, assim, sem pedir licença. Como o Diego. Imediatamente. O Diego também não tinha muito espaço mais na Europa e chegou aqui e está mandando. Voltou para o futebol brasileiro. Né? Retornou a seleção. Se a lógica for repetida com o Hernanes... Está muito interessante essa volta de jogadores em busca da Copa do Mundo, né? Talvez seja uma meta do Hernanes. A gente está vendo o Diego Alves voltar para o Brasil. Talvez até seria a última possibilidade dele. Então você começa a ver que ano de Copa do Mundo tem jogadores que querem ficar mais próximos da visão do Tite. E acho super salutar o Tite aparecer publicamente nos estádios, em jogos do Campeonato Brasileiro. Passa uma mensagem realmente bacana. Para o cara pensar, poxa, melhor eu estar lá sob o olhar do Tite do que aqui na China. Né? Não dá para ir para a China, né? Toda hora, né? Olha, o Paulinho tá lá, né? O Renato Augusto tá lá, o Gil tá lá. São 3 jogadores de seleção. Da CBF. Mas são 3 homens da confiança do Tite, que o Tite conhece muito bem, né? Jogadores que ele já dirigiu no Corinthians. Perfeito. Agora, por que profeta, hein? Pela maneira como ele se expressa, né? Pela maneira profético, Hernandes, filosófico. Ele é. Eu estava contando, figuraça, contando pro Gavan que quando eu era repórter e cobria São Paulo na época do Hernandes, uma vez o Hernandes ficou olhando para mim e disse assim, mas por que você não está anotando nada? Eu não estava anotando. Aí eu disse para ele, olha, é porque vocês não falam quase nada de diferente. Eu não quero me atribuir nenhum tipo de responsabilidade, mas eu sei que depois disso ele desandou a falar frases meio bíblicas, meio de autoajuda e tal. As entrevistas dele ficaram um pouco mais ricas. Não, figuraça.